A paz do Senhor para todos. E aqui está eu fazendo mais um vídeo para o meu canal. E tudo isso é para a glória de Deus, é para que o nome dele seja glorificado. Amém? Espero, que esteja todos bens, porque aqui vai tudo bem. Glórias a Deus. 1 Samuel 7, verso 12 fala, Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Jesus está para voltar. E vamos viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Só vai subir no arrebatamento da igreja quem tiver azeite na lamparina. E como está a sua lâmpada? Como você está preparando para esse grande dia de ver Jesus face a face? Mateus 24 e o verso 27. Em Mateus 24 e 27 fala, Porque assim como o relâmpago risca o céu do nascente até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Dá para ver que vai ser muito rápido. Eu amo filmar relâmpagos. Eu amo fazer isso. Mas é tão difícil captar um relâmpago que quando eu consigo, eu fico tão alegre de registrar esse grande fenômeno da natureza, feito pelas mãos de Deus. Então dá para você ver que vai ser muito rápido, não vai ter como você preparar. Você precisa estar preparado e não ainda pensar em preparar, porque senão você vai ficar de fora desse grande banquete. Em Lucas 14 e o verso 27, Lucas 14, o verso, verso 16 e 17, A gente tem que fazer as coisas de Deus direitinho, Com ordem, com decência, com zelo, As coisas do Senhor merece ser bem feito. Esse versículo bíblico fala assim: respondeu-lhe Jesus: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Esse banquete está preparado para os salvos. Então só vai entrar nesse banquete quem tem o selo do Espírito Santo. E você precisa manter a sua lamparina acesa. E como você vai manter ela acesa? Buscando o Espírito Santo nas orações. Buscando o Espírito Santo, consagrando a sua vida. Buscando o Espírito Santo, louvando ao Senhor dos Exércitos. Você vai manter a sua lamparina cheia de azeite, afastando das coisas deste mundo, aonde o povo deste mundo, eles só querem, aqueles que ainda não renunciaram ao mundo, eles só pensam em satisfazer o desejo desta carne. Mas quem teve um encontro glorioso com Jesus, ele precisa cada dia mais ser cheio do Espírito Santo, buscando as coisas do alto. Somos forasteiros aqui. Estamos aqui de passagem. Mas ao retocar da última trombeta,
Aleluias. Nós precisamos estar com os ouvidos ligados ao trono do céu para ouvirmos o toque da trombeta. Em 1 Coríntios 15 e o verso 52, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aleluias! A sua mãe já dorme no Senhor? Tem alguém na sua família que você ama muito, que já descansa no Senhor? Há uma esperança. Se nós permanecer firme, nós vamos encontrar com eles na glória. 1 Tessalonicenses 4,16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu tenho 2 irmãos que já dormem no Senhor. Eu vou ver os meus irmãos, meu pai, minha mãe, uma irmã minha que morreu quando criança, eu nem tinha nascido. Um irmão também, quando eu não tinha nascido. Eles eram crianças. Então, com certeza, eu vou ver a minha família, aleluias, naquele grande dia. Viu como é glorioso? Viu como é glorioso ser crente em Jesus Cristo? Viu como é gratificante entregar a vida para Jesus? A minha mãe e o meu pai, eles tiveram um encontro com Jesus. Aleluias. Foi muito lindo a maneira que meu pai e a minha mãe foram evangelizados. E aqui está eu e os meus irmãos, sendo, frutos dessa união. E por que não dizer, os frutos da oração da minha mãe e do meu pai. Aleluias. Seja um intercessor na sua família também. Interceda. Tenha desejo de subir, de ver eles subindo com você para no arrebatamento da igreja. A gente se depara em um versículo bíblico que se encontra em 1 Timóteo 2, e o versículo 1, que fala sobre a intercessão. Fala para você interceder. A oração feita no nome de Jesus tem poder. Quando oramos, invocando o nome do Senhor Jesus, não tem batalha perdida, não. O apóstolo Paulo, ele exorta que seja feitas súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, o que inclui interceda pelos seus líderes, pelo seu pastor, pela sua líder, interceda pelos irmãos da congregação, juntos, buscando a face do Senhor, interceda pelos políticos, autoridades, pedindo a Deus uma sociedade pacífica. A nossa oração, ela tem poder quando nós oramos, pedindo a Deus que em nome de Jesus, o Filho dele, venha nos ouvir. Mateus 25, a gente se depara com uma parábola, 10 moças, elas são virgens e elas estão com lamparinas. Porém, 5 delas não têm azeite.
5 delas não estão preparadas para a chegada do noivo. 5 delas não possuem azeite na lâmpada, ou seja, 5 delas estavam vazias do Espírito Santo. Foi aonde que a volta de Jesus surpreendeu elas. Precisamos buscar as coisas do alto. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. A palavra de Deus fala que nós somos forasteiros. A nossa mente precisa estar ligada no trono de Deus. Não é assim? Em 1 Pedro 2:11 fala, né? Amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenha das paixões da carne, que fazem guerra contra a alma. Aleluias. Aqui, né? Ele está nos exortando. Aqui está falando que a carne, ela guerreia contra a nossa alma. A carne, ela fica almejando aquilo que vai nos fazer pecar contra Deus, que vai nos fazer entristecer o Espírito Santo de Deus. Então não podemos esquecer, como se diz aquele louvor, né, da harpa: passarinho, belas flores querem nem cantar, mas são vãs terrestres, são coisas passageiras. Nós temos que focar a nossa mente no céu. Aleluias. Porque o nosso alvo é Cristo, não é assim? Aleluias. Nós não somos deste mundo. Nós fomos comprados e selados. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus e selados por um bom preço, né? Selados pelo Espírito Santo de Deus. Em Eclesiastes 9, o verso 8, fala, né? Em todo tempo sejam alvas as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Em todo tempo seja alvas. O que é isto? Não deixe se contaminar pelo pecado, não deixe se contaminar com não se deixe, né, se envolver com os maus comportamentos daqueles que não querem ter um compromisso com Deus. E nunca falte o óleo, ou seja, nunca falte o Espírito Santo sobre a sua vida. Aqui nós devemos, né? A palavra de Deus está nos aconselhando a viver uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós somos guiados por Ele, Ele vai dando livramentos, Ele vai tirando da frente aquilo que vai nos atrapalhar. Mas para Ele nos conduzir, é preciso também querê-lo, buscá-lo. Aleluia, ter prazer nas coisas dele, ter comunhão com ele. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. É momento de enchermos da presença de Deus para podermos suportar, não é verdade? Para poder suportar os dias maus. O mundo jaz no maligno. Em 1 João 5, e o verso 19, né, fala, né? Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então você precisa fazer a diferença sempre, sendo luz na escuridão, sendo luz nas trevas. Mateus 5, verso 13 e 14, né, fala pra gente, né?
Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, êxito para ser jogado fora e pisado pelos homens. Nós outrora vivia lá no mundo, né? Sendo pisado pelo inimigo. O inimigo fazia nós de gato e sapato, mas agora não. Aleluia, verso 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Aleluias. Aqui a palavra de Deus nos compara. Nós somos, né? Sacerdócio real, nação eleita. Oh, glórias a Deus. Aleluias. Oh, como é glorioso quando nós começamos a falar do céu. E você ainda quer continuar aqui? Você não quer, não? Aproveitar a oportunidade aqui? Comigo, né? Ouvindo estas palavras. E se você ainda não está preparado, está na hora de preparar. Para não perder esta grande festa que será, como se diz o pastor evangelista, né? Será no terceiro andar. Aleluias. Esta festa gloriosa que Jesus já preparou para os salvos será no terceiro andar. Em 1 Pedro 2, o verso 9 e 10, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Somos comparados com uma cidade em cima de um monte. Não se pode esconder uma cidade em cima de um monte. Olha só, aleluias, quando nós fazemos parte do povo de Deus, nós somos como astro brilhando. A palavra de Deus nos chama, né? A palavra de Deus nos compara, ou seja, né, com luz, com astro, com uma cidade edificada sobre um monte. Viu a importância de você dar valor no seu chamado? Viu a importância de não pisar no sangue de Jesus novamente? Viu como é glorioso a nossa chamada? Aleluias! Todo aquele que sai dos caminhos do Senhor, ele pisa no sangue de Jesus. Vamos valorizar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Em Mateus 24, verso 37, fala, né? Como foi nos dias de Noé. Assim será a vinda do Filho do Homem. O povo comia, bebia, dava-se em casamento, mas de repente, né? De repente veio o dilúvio. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente, não. O povo tá aí, né? O povo tá aí, distraído, né? Distraído com tantas coisas, esquecendo de buscar o reino de Deus. Aqui, né? Eu sei que aqui tem... lógico, né? Como diz a palavra de Deus lá no tempo de Noé. Hoje tem jovens, né? Preparando, fazendo faculdade, estudando, quer casar, quer fazer tantos planos. Mas não esqueça de uma coisa. A hora que Deus dê ordem aos seus anjos para tocar a trombeta,
os planos vão ficar tudo. E nós, né? Nós cheios de planos, mas sabemos que a qualquer momento o nosso plano cessa aqui e vamos continuar. Aleluias! Porque o nosso desejo é sair daqui. O nosso desejo, é de ir embora daqui. Então faça, né? Faça seus planos, estude, vá atrás do seu sonho, realizando os desejos do seu coração. Sabendo que a qualquer momento estaremos saindo desta terra. Aleluias! Para ficarmos com Jesus de eternidade a eternidade, conhecendo aquele que um dia morreu por nós na cruz. Amém? Em Lucas 10, né? Lucas 10, nós deparamos com uma passagem bíblica muito bonita. Esta passagem bíblica, ela fala de Marta e Maria. Aleluias. E o que me chama a atenção nesta passagem bíblica é o verso 40 e o verso 41, que diz assim, para nossa meditação. Verso 40. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te dá de que minha irmã me deixa servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondendo, Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muita coisa, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Maria queria ficar nos pés de Jesus, ouvindo ele. E nós, né? Nós, quando reunimos na congregação, é para ouvir as palavras gloriosas de Jesus. É para alimentarmos, né, a nossa alma. Como é gostoso quando nós tiramos um tempo para meditar na palavra de Deus. Aleluias. E como Jesus falou, né, que Maria escolheu a boa parte. E esta parte dela não será tirada. Por quê? Porque no céu, aleluias, no céu será uma festa espiritual. No céu, nós não vamos sentir cansaço. No céu não terá momento, né, da gente querer dormir, alimentar, né? Aqui nós somos limitados. Mas no céu nós estaremos disponíveis a todo tempo, adorando aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e de todo o louvor. Aleluias, né? Marta, né? Com certeza, né? É o jeito de eu pensar aqui, né? Com certeza, Marta falou assim para Maria assim. Aliás, né? Eu tô trocando aqui o nome. Maria com certeza falou para Marta, né? Daqui a pouco, né? Daqui a pouco eu vou. Deixa eu aproveitar um momento aqui com Jesus, né? Serviço tem toda hora, todo momento. Daqui a pouco Jesus vai embora, né? Daqui a pouco Jesus vai para outra banda. Então, deixa eu aproveitar esse momento aqui. Eu acho que com certeza, né? Seria irresistível. Deixar de ouvir Jesus, o Filho de Deus, falando das coisas do céu, falando das coisas espiritual. Mateus 6:33 fala, né? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Aliás, né?
A palavra de Deus, ela nos exorta a ter tempo para meditar no céu, a ter tempo para ler a palavra de Deus e ficar ciente de que se nós, né, não nos encher do Espírito Santo de Deus, nós não vamos conseguir chegar no final desta caminhada, que é, né, sermos salvos, como viver uma vida longe do pecado. É necessário ter tempo para alimentar a nossa alma. Aqui está o manual para não errar o caminho da salvação, para não errar o caminho que Deus veio traçar para a humanidade, né? É buscar as coisas do alto, procurar alimentar a nossa alma cada dia mais do que está registrado nesse livro glorioso. Amém? Eclesiastes 3 fala que há tempo para tudo, né? Então, precisamos ter tempo para meditar na palavra do Senhor. E como Jesus falou, né, que não seria tirado de Maria boa parte, e também não vai ser tirada de nós, que é dar prioridade. E todos nós temos sim, e todos nós precisamos reservar um tempo para meditar. Nunca se afaste da palavra do Senhor, porque se você se afastar dela, você não vai conseguir se manter em um mundo aonde a própria palavra de Deus já falava, né, que jaz no maligno. Mas para manter a nossa veste, né, as nossas vestes, como se diz a palavra de Deus, fala aqui, né, Eclesiastes 9:8, né, sejam alvo os teus vestidos, vivam em santidade e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Busca o Espírito Santo. Busque Ele com toda a força da sua alma. Esteja cheio do Espírito Santo de Deus para você permanecer firme e fazer parte desta grande festa, que é o arrebatamento da igreja. E fiquem todos com Deus, amém?